pessoas, tudo bem? Hoje a gente vai falar de música e música boa, né? Tô aqui com Cláudia Vieira. Tudo bem, Cláudia? Eu tô bem, e você, Nicolas? Tô bem. Faz tempo que eu tô querendo te trazer aqui, Cláudia. Ai, eu tô achando tão bom estar aqui no nosso bate-papo. Pois é, eu já conversei com algumas pessoas, gente, para tentar trazer a Cláudia aqui, mas sempre a agenda da Cláudia é puxada. E a gente tá conversando aqui um tempo, aí eu já descobri que não é só porque a Cláudia é cantora, Cláudia também é empresária, né, Cláudia? Exatamente. Muitas vezes as pessoas... Ai, mas você não tem como fazer tal coisa. É porque eu tenho um outro trabalho também, né? Que é essa fábrica de cosméticos. Infelizmente, em Goiás não dá para viver só de música. Não dá. Infelizmente, poucos colegas nossos têm esse heroísmo, assim, vivem da música. E isso é muito bom, né, para quem consegue também. Porque viver de música, de arte é bom, né? É muito bom. Eu falo assim, eu sempre tenho uma brincadeira, eu sempre brinco um pouquinho, que eu falo que eu não sou executiva, mas eu vivo em função de música, né? Tudo que eu faço com música. E eu falo assim, como é que uma pessoa, como que deve ser bom para uma pessoa viver de música? Eu considero música uma grande companheira, uma companhia mesmo, assim, né? Eu escuto música em todos os momentos da minha vida. Alegria, tristeza, angústia, assim, é um norte na minha vida. Minha mãe falava que a gente precisava ter uma trilha sonora. Por exemplo, se a gente tá na praia e tem aquela música que entra. Eu falei assim, mas isso é páginas da vida, né? Isso é novela. Mas ela tá certa, não mas é? Seria muito bom, né? Nossa, a gente ter uma trilha sonora é muito bom. Eu acho que eu tenho uma trilha sonora, assim, sabe? Não, eu falei que eu tenho. É. Eu tenho, que eu falo assim, o dia que eu encontrar a Marisa Monte, eu não quero só tirar uma foto com ela, eu quero falar pra ela que ela faz parte de trechos da minha vida. E por incrível que pareça, era sempre assim, coisas importantes aconteceram na minha vida, por coincidência tá ligada a uma música dela. Olha aí. Né? Então assim, a que mudou minha vida, que eu falo foi um divisor de águas na minha vida, foi aquela, o que você quer saber de verdade. Eu tava no carro quando eu ouvi aquela música a primeira vez, então eu falo que realmente, pra mim, a minha trilha sonora vem da Marisa Monte. Olha que legal. Ela é uma grande cantora, uma grande artista, Gosto né? E, assim, a estética dela é maravilhosa. Eu admiro muito, assim. Eu acho que a Marisa Monte é uma artista que engrandece muito a nossa cena musical, em todos os aspectos. Ainda bem, né, Cláudia? Ainda bem. Que a gente sabe que tá difícil. Você tem Porque já razão. tem um tempo, esses dias eu vi assim na internet por que os anos 80 produziram tantos compositores, anos 80 e 90, um pouco, mais 80, tantos compositores e não tem nada agora, né? Porque alguns continuam produzindo, eles só não são divulgados. Isso, eu acho que essa é hoje o grande desafio, né? É de ser divulgado, de se fazer de alguma forma ser escutado. Assim, existe uma indústria muito grande, né? E massificante, que é muito difícil de você furar, né? Furar esse sistema. Então, o advento aí da internet, dessas plataformas, então, por um lado, democratizam, mas ao mesmo tempo também elas induzem ao que deve ser escutado. E eu acho que dá voz a muita coisa ruim. E eu tô falando qualquer tipo de música, tá, gente? Eu não tô falando de um ritmo ou outro, não, pra depois ninguém falar que eu tô falando mal de determinado ritmo. Tô falando realmente de música boa ou não. Isso você interpreta o que é bom pra você. Mas assim, eu falo que às vezes te empurra, né? Te empurra a ouvir aquilo sem querer. Porque eu sou uma pessoa que adoro rádio. Eu também. Né? Então, eu ouvindo rádio, é óbvio que eu vou escolher uma rádio que toca o que eu gosto. Mas mesmo assim vai tocar uma coisa ou outra que a gente não tem costume de ouvir. Mas a gente ouve. E assim, mesmo as plataformas, você coloca lá a sua playlist, aí eles começam a te sugerir, né? Quando você vê, você está escutando uma coisa tão fora assim, do que você usualmente escutaria, né? Selecionaria para escutar. Por um lado, também, eu acho bom às vezes ter uma surpresa lá na minha playlist. Tive, você acredita? Tive isso esses dias. Você está falando isso, eu estava ouvindo uma playlist que chama Tudo Que For Leve. E aí, de repente, acabou a playlist e começou uma música que eu nunca tinha ouvido na vida, chama Segredos do Mar. Cláudia, eu acho que foi uma das letras mais bonitas que eu já ouvi até hoje. Eu falei assim, gente, quem que é essa moça? Aí eu fui atrás. A partir dali, eu já coloquei ela na minha playlist. Já passei a ouvir, já mandei para outras pessoas. É igual Marcelo Genesi, né? Sim. Marcelo Genesi, a gente fala que se não estiver bem, você corta os pulsos. Mas, no geral, ele é bom.
No geral, ele é muito bom, muito né? bom. A melodia dele tem uma leveza, né? Que é muito bom. Eu gosto muito de Felicidade, que é uma das mais conhecidas, né? Aquela que fazia parte também de um programa de casamento, que eu não me lembro o nome, mas Marcelo Genesi, eu falo que você tem que ouvir de peito aberto, porque vai acontecer coisas ali que você não quer ouvir mesmo. Mas no geral ele é muito leve, ele é muito bom de ouvir. Sim, eu acho que a gente tem muitos valores assim na MPB, falando da MPB, né, que é de onde eu mais transito, assim, trabalho, e jovens talentos também, que têm feito composições muito boas, muito expressivas, aqui no nosso estado também, né, meu álbum mais recente, né, não é o último, espero que não, chama-se Laços, e eu gravei, foi interessante, sabe, a seleção do repertório, que quando a gente gravou ele na pandemia, e quando ele acabou, assim, que eu vi o resultado, eu percebi que eu gravei compositores de uma geração minha, vamos dizer assim, compositores bem jovens aqui do nosso estado. E tem muita gente boa. Você fica até assim com uma qualidade musical e também de letra poética, sabe? É uma geração jovem que eu acho que está trazendo já muita coisa boa aqui pra gente, pra esse cenário. Às vezes estão também em redutos, assim, em nichos, que parece ser do pop, né? Que são em alguns aspectos, exatamente, né? Mas a qualidade é muito grande. Gente, quando vocês ouvirem alternativos, não quer dizer que o povo é doido lá não, tá? Não, quando vocês ouvirem alternativos, dê uma chance, fala assim, nossa, vou ouvir, deve ser diferente. Porque geralmente você pode ter uma surpresa, tá? Exatamente, não tá são no mainstream. Pessoas muito boas. Aquela menina que eu trouxe aqui no programa uma vez pra vocês, a Yas, foi assim que eu descobri. Nossa, ela é muito boa, aquela menina. Cláudia, eu fiquei sabendo, eu trouxe você aqui, porque a gente conversa muito, gente. Eu trouxe você aqui porque eu fiquei sabendo de um projeto que você acabou de participar, né? E conta um pouquinho disso pra gente. Eu sei que você fez em alguns lugares. Sim, né? Com convidados. Foi uma oportunidade, assim, muito boa. A gente, através das leis, né, de cultura, de incentivo, tanto estadual quanto municipal, a gente vai trilhando o nosso caminho aqui, fazendo os projetos. E eu fiz, né, agora, recentemente, acabou nessa semana passada, a gente fez uma mini turnê divulgando o álbum Laços. E fizemos parceria com os institutos, o IFs goianos e IFs de Goiás, né, federais. Então, assim, foi uma grata surpresa, né, os auditórios lotados. Levei um repertório também mesclado, não só daquilo que eu tô cantando no meu álbum, porque a pessoa também quer se divertir, reconhecer e tudo. Foi bom porque eu levei a banda que eu costumo trabalhar, então assim, é um luxo, né? Uma banda incrível, são 5 músicos e com quem eu já trabalho há muito tempo. E isso é uma oportunidade, assim, que até foi a Lei Goiás, através da Lei Goiás, da Equatorial Energia, que nos patrocinou, que a gente pôde fazer. Então nós somos em Ipameri, aqui pertinho, Trindade, aqui em Goiânia, na Feira do Cerrado, e também em Anápolis. O que eu acho importante? Exatamente você ter a oportunidade de levar composições, algumas já conhecidas, da nossa MPB, né? Levei Banda Melim, levei Tim Maia, Rita Lee, Caetano Veloso, mas levei também os compositores daqui. Então, assim, e é interessante porque as pessoas, eu acho que a cultura, ela é uma forma da gente ter orgulho da gente mesmo, né? Eu acho. Se reconhecer e ter orgulho. E muitas pessoas, muitos adolescentes, muitos jovens vieram conversar depois comigo, falando, nossa, essa música é de uma pessoa daqui, olha, e aí você vai lá no Spotify, vai lá e tal, né, escute, tá lá. Porque muitas vezes a pessoa não tem acesso para poder também reconhecer e conhecer, que é aquilo que a gente está falando, né? A divulgação, você chegar até ali
despertar uma curiosidade para escutarem aquilo que você tem a dizer, né? Cantando, mas é o que tem a dizer, é uma batalha, né? A comunicação hoje, e também ao mesmo tempo, ela é muito líquida, né? Efêmera, assim, pá, a pessoa a gente toda hora são muitas informações que chegam, né? Cada hora você tem uma informação que não dá nem tempo de você processar. Então, você entra mesmo ali para escutar uma música, tanto de sugestões que já vem. Fulano, lançou. Você fica, meu Deus, o que eu vou ver nisso aqui? Porque hoje você tem acesso a uma infinidade de trabalhos. E essa mini turnê foi, assim, muito gratificante mesmo. Eu senti que é um tipo de trabalho que vale a pena ser feito, porque, não vou mentir, a gente fica, meu Deus, será que vão gostar, será que vão aceitar? Porque não conhecem você. E tem pessoas muito interessadas em conhecê-lo. Tem uma diferença também, que eu acho que quando você faz isso e leva uma banda, coloca isso num palco com uma iluminação legal, é uma estética totalmente diferente, né? É um cuidado que você teve com aquelas pessoas que estão lá. É diferente da pessoa que vai, senta num banco, coloca um violão ali e começa a cantar com um microfone. E outra coisa que assim, interessante, que é a questão de você ver, o show sempre vai ser uma experiência muito incrível, né? Porque assim, tem um calor humano, tem o baterista ali tocando, o percussionista tá ali, o tecladista, o guitarrista, né? O baixista, eu viajei com 5, né? O Fronte Júnior na guitarra, o Fred Prachedes no teclado, o Nonato Mendes no baixo e o Foca, porque o Nonato teve 2 shows ele não pôde fazer, aí foi o Foca comigo, que também já trabalha com a gente em outro projeto, o Sérgio Pato da percussão e o Fred Vale da bateria. E à medida também que o músico vai sentindo aquela energia boa, ele vai entregando cada vez mais. Então, essa sinergia, essa troca, esse momento que você não sabe o que vai acontecer, né? É ímpar, é uma experiência ímpar. Isso é perceptível. Para quem está assistindo. Exatamente. Aí o guitarrista faz um solo maior e melhor, aí as pessoas vibram, aí todo mundo vai se sentindo bem, todo mundo vai se entregando. Então esse apogeu, esse ápice que acontece nos shows é uma experiência única que eu acho importantíssimo para todas as pessoas. Eu acho que o show nunca vai morrer. Eu acho que a gente tem essa necessidade de calor humano, de estar junto, de experimentar, né, no coletivo algumas coisas, para ter memórias, né? É aquela história de que todo mundo achava que o rádio ia acabar. Exatamente. Né? Que o rádio ia acabar. A gente pode até ter um Spotify hoje, mas eu e a Cláudia tá conversando porque eu adoro rádio, então assim, eu acho que rádio é uma coisa permanente. Eu também acho. Rádio, cinema, quando surgiu, né, a TV a cabo, todo mundo fala, cinema acabou, mas todo mundo gosta daquela experiência do escurinho, né, algumas salas têm uma sonorização que você... Não, você quer ver uma coisa? Minha televisão é 3D, né? Eu posso colocar aquele óculos que pra mim não faz a menor diferença, igual uma tela de cinema, gente. Não faz. Onde que você vai fazer um negócio... Eu lembro que o primeiro filme que eu assisti 3D foi o Avatar, e tem uma cena que eles saem da montanha e fazem... Aí eu falei assim, gente, você não tem um efeito desse, aqueles negócios que caía, você olhava assim, ó, tá... Onde você tem isso na sua casa, na televisão? Na televisão não dá esse efeito. Então não adianta, ninguém supera determinadas situações. Também né? acho. Rádio, cinema... Não era pro cinema ter acabado, não é nem por causa da TV acaba. Olha o tanto de streaming que tem hoje. Né? Não vai. Então eu acho que é igual música boa, né, Cláudia? É a música que você faz, música boa. Obrigada. Então, e é essa nossa insistência aí, né? De fazer essa música que também tem qualidade, né? Uma qualidade em composição, né? Uma qualidade nos arranjos, uma qualidade... Porque isso tudo proporciona uma experiência estética que é muito importante pra gente, né? Para todo ser humano, assim, te dá aquilo que a gente estava falando, um reconhecimento, né? E um conhecimento, um reconhecimento e um orgulho de pertencimento a alguma coisa, a alguém, a algum lugar. Então, assim, é um trabalho que eu tenho muita alegria e muito orgulho de fazer, sabe? A gente insiste, que é claro, fazer cultura, você sabe disso, você é um agente cultural, é uma insistência muito grande, né? Mas é um reconhecimento que
dá muita força pra gente. Sabe que às vezes é difícil até aqui pra gente, às vezes eu sempre falo pra todo mundo assim, gente, arte, cultura, eu divulgo hora que der, assim, sempre que dá. Tanto aqui quanto na minha coluna social. Eu não sei o que acontece com as pessoas, mas mesmo você oferecendo espaço, ainda a pessoa ainda coloca dificuldade. Aí eu falo assim, gente, não é possível, né? Não é possível, mas tem, né? Tem. Então assim, eu entrevistei esses dias o Elton Dias, Sim, né? E nós estávamos falando do Martim Sererê, por exemplo. O tanto que eu gosto de ver aquele espaço funcionando. Porque tem alguns lugares aqui em Goiânia que eu acho que precisa voltar a funcionar direito, né? Ele não pode ser um negócio que vai estar taxado para um nicho, ele tem que ser aberto para tudo, né? E o Martim Sererê está passando por um processo disso, parece que tudo está acontecendo lá. Né? É igual, por exemplo, você trazer pessoas diferentes, por exemplo, para o seu show. Né? Você faz esse link com as pessoas, sim. Né? Um artista novo, uma composição nova, porque precisa misturar essas coisas. Isso. Né? Eu acho isso fundamental. Por exemplo, assim, já no meu CD anterior ao Laços, que é o Entretantos, eu já, desde o início, no meu primeiro CD solo, eu gravei Dulce Abreu, né? E outros compositores aqui, Tonzeira, o Dene de Paula, que também foi produtor do disco, e o Moacir de Paula. Eu gravei, eu acho que foram esses 3. Não, Luiz Augusto, que é uma belíssima composição, que é o Intruso. Então, assim, eu já... houveram 2 gravações já de autores nacionais nesse primeiro, que foi o Herbert Viana, que é o Lanterna dos Afogados, e o Djavan, que é o Com Aliás, que o Toninho Horta arranjou e gravou comigo. Foi um grande parceiro, assim, é um grande parceiro, né? Adoro o Toninho. E eu tive a oportunidade de conhecê-lo, e fizemos uma amizade, e ele gravou no meu primeiro, segundo, também ele gravou. Para Caleando as Minhas Olhos e Margaridas, eu já gravei o Cleuber Garcês, o Antônio Brito, gravei o Fabiano Lin, que é um grande compositor. Quando eu estava vindo para cá, estava escutando o Fabiano Lin, né, do Casa Bizantina, e a Leslie Carvalho. Gravei o Tonzeira novamente, Dulce Abreu, e gravei Luiz Melodia, uma grelinha. Eu gosto muito. Uma maravilha. Luiz Melodia eu gosto muito. Cláudia, e o que você pode contar pra gente? O que vem de novidade por aí? Tem projetos? Então, você sempre tem projetos. A gente tá sempre... agora a gente vai... vou fazer uma temporada lá em Caldas Novas, né? No Sesc de lá, toda sexta-feira. Eu, Fronte Júnior e o Sérgio Pato. Vou concluir essa mini turnê. Eu tenho mais 4 shows para fazer ainda. Estamos fechando os lugares, né, os locais. Um é na cidade de Goiás, no dia 25 de maio. Eu tenho um projeto de comemoração de 30 anos de um show que eu fazia em duo com Felipe Valós, que é um grande músico daqui também, violão e voz. E a gente quer reviver, assim, depois de 30 anos, o repertório que a gente fazia, 30 anos depois, como é que a gente vai revisitar, né? E foi um show que na época foi muito bom, porque ele é um violonista que vem do clássico. Então, eu me sentia um pouco como o trabalho que a Nina Simone fazia, né? Que é uma grande pianista clássica e maravilhosa, né? E aí, os solos dela são incomparáveis. A hora que ela senta ali, porque ela trouxe a bagagem também do clássico, misturou com jazz, e o Felipe tem essa pegada. Eu até então eu não gostava muito de Nina Simone, eu já adorava o timbre da voz dela, mas eu não gostava muito de ouvir Nina Simone. Até um dia que eu assisti, acho que é Thomas Crown, e ele tem o filme inteiro toca um pedaço daquele Cinnamon. E aí eu falei assim, gente, eu preciso descobrir quem que é. Aí eu fui ver a Nina Simone. Eu falei assim, aí dali eu passei a prestar mais atenção. Os solos delas são fenomenais. Eu fico impactada escutando Nina Simone. Eu acho... E isso, onde a gente bebe, a gente leva, né? Então isso incorpora. Por isso que eu acho assim...
Artes plásticas a gente incorpora na música. Todas as artes, elas se comunicam, elas e interagem, essa parte né? que você falou que você vai trazer os 30 anos de volta, você pode ver que parece que vocês nunca tiveram esse intervalo. Então, e aí, ao mesmo tempo, tem uma maturidade aí de estrada, né? Ele, com toda a bagagem dele, como diretor de outros cantores, ele trabalha muito com Chico Afra, com a Andréia. Então, assim, isso é muito legal, porque ele já tem o mestrado, doutorado em música contemporânea e erudita. Então, isso tudo tá presente. E eu, na minha estrada de MPB, jazz, né, que eu me atrevo aí. Pois é, eu me atrevo. Então, a gente vai assimilando essas coisas que você, ao longo da vida, vai aprendendo, né, e apreendendo. Por isso que eu acho assim, a música é muito interessante, porque ela não tem uma materialidade, né? O som, ele viaja e cada um tem a sua viagem particular com aquilo ali, né? Tal música marcou tal época da minha vida, não é da mesma forma que marcou outra pessoa a mesma música, e isso é muito legal. Eu acho isso um grande barato da história da música, né? Isso. Mas, por exemplo, eu tenho o cinema, ele tem um forte impacto na minha carreira, assim. Então, eu ia te perguntar se você tem algumas músicas, né, em filme. Eu tenho, de trilha sonora, né, foi um documentário que foi feito sobre o Marcelo Solar, o grande, né, artista plástico, um dos grandes artistas nossos aqui, e uma música que é do Tonzeira, que é o Algum Dia, foi usado para encerramento. Eu fiquei muito feliz, muito orgulhosa. Agora eu gravei uma música que é do Ivan Lins, especialmente para um curta que vai ser lançado. Eu acho, e assim, só que, por exemplo, Almodóvar tem muito, quando eu estou pensando num show, numa música, eu trabalho muito com imagens. Eu falo, aqui eu queria que fosse aquela coisa rasgada, aquelas cores vivas do Almodóvar. Aqui eu queria que fosse uma coisa meio no ar, assim, sabe? E então, assim, isso tem um impacto grande na minha vida, assim, sabe? Mas você sabe que isso faz muita diferença, né? Às vezes, eu já fiz figurino para algumas cantoras, para algumas peças, parece que vão criando cenários atrás de mim, assim, e eu vejo aquilo funcionar. Eu acho que é assim que funciona, porque não adianta você só pensar numa música e você não ter um contexto para aquilo, né? Exatamente. É isso que eu falei da diferença que faz quando você projeta um show, com banda, com tudo, é essa diferença. O conceito, a concepção, né? Esse é o grande, assim, você que é um artista da moda também, você sabe que criar uma coisa muito legal. Te deixa, assim, deixa a gente num estado de alerta, pelo menos comigo, não sei se, assim, mas é uma febre muito boa, né? Que você fica naquela vontade de alguma forma, materializar aquilo que você está sentindo internamente, né? E é uma coisa que muitas vezes ela vem, eu acho que muitas vezes não, eu acho que não é possível a gente fazer uma criação artística desconectada de outras manifestações artísticas, né? Da dança, da música, do cinema, das artes plásticas, do teatro, uma cena que você vê. Eu, por exemplo, eu tenho cenas fortíssimas para mim, gravadas, assim. Eu vi Raul Cortez fazendo aquele espetáculo América, em que ele declamava só poemas da América Latina. Eu assisti 3 vezes aquele espetáculo. Só o Cortez já gostava, né? Só por ser já. E eu me lembro que tem um momento que ele pegava assim um tecido assim, aquele tecido virava muitas coisas, e ele com uma bota, ele ia fazendo. Então ele pegou o ritmo latino, e aí ele falava num ritmo latino, e com aquela que no final ele embrulhava e virava uma pessoa bem idosa para falar de outra coisa. Eu fui 3 vezes, se eu pudesse eu teria assistido assim, uma temporada, viajado atrás, porque eu me emocionava profundamente essa capacidade de deixar um sentimento se manifestar, porque a arte é isso, né? E quando você fala do figurino, por exemplo, o figurino é uma coisa importantíssima na minha carreira, muito, muito importante. Eu amo pensar em figurino. Figurino é uma coisa assim, porque ele faz parte do seu conceito. Ele tá dizendo aquilo que você vai cantar, ele está dizendo aquilo que é o seu dia, que é o seu momento, que é aquilo que você pensou. Então, assim,
Eu acho que é por isso, assim, poder falar igual a gente está conversando disso, é ao mesmo tempo também poder conta aqui para mim, né? Poder contar para as pessoas o quanto o trabalho artístico, ele é sem fronteiras, né? O quanto a gente abraça tantas manifestações diferentes, né? O quanto a gente está aberto às coisas. Eu falo, né? que isso, a arte faz isso com as pessoas, né? Te dá uma fragilidade, ao mesmo tempo uma coisa muito forte para atrair as pessoas. E é aquela coisa, a pessoa ela gosta. Sim. Às vezes ela só não sabe como e por quê, né? Mas ela descobre. De uma forma ou de outra ela descobre. O figurino mesmo, para mim, eu acho que não de shows normais assim, mas por exemplo, um show onde eu imagino que tem músicas, que tem um jazz, que tem um MPB, eu acho que o figurino tem que passar uma dramaticidade, Sim. uma coisa mais cenográfica, nada muito certinho, né? Então eu acho que isso é o diferente da coisa. Aí às vezes você vai assistir, esses dias eu fui assistir um show do Oswaldo Montenegro, eu falei assim, gente, é um cantor que é maravilhoso, que eu adoro, mas tênis, jeans e camiseta, não dá, né? Não dá. A menina da flauta, que eu esqueço o nome dela todas as vezes, era a menina da flauta com uma roupa super legal, assim, super descolada, e ele com tênis, jeans e uma camiseta que parecia que ainda estava desbotada. Pois é. Sabe, eu acho que é uma falta de cuidado num teatro lotado, né? Eu acho que é uma falta de cuidado, assim, de pensar no outro. O figurino, a Marília Pêra falava isso, né, assim, e eu acho isso uma coisa tão bonita dela, eu guardei isso, eu também tive a oportunidade de assisti-la e ela já ficava no palco meio que esperando, 5 minutos antes, ela lá, não sei se você já assistiu, teve a oportunidade de assisti-la também, e ela lá, e ela falava assim, eu tenho um profundo respeito pelo horário, porque vocês se perfumaram para me ver. Então eu tenho um profundo respeito pelo horário, pela limpeza, pelo meu figurino, É verdade, né? As pessoas saíram de... Olha, eu me sinto tão privilegiada e honrada quando eu falo essas pessoas saíram de casa, verdadeiramente honrada e a serviço. Essas pessoas saíram de casa para assistir um espetáculo. Não, mas não vai nem muito longe. Eu tenho uma amiga aqui em Goiânia e ela disse que às vezes as pessoas pegam no pé dela porque se o cara do gás ou da água vai lá trocar o gás ou a água, ela vai lá, arruma, recebe, né? Não, mas é o cara do gás. Ela falou assim, porque é o cara do gás, eu tenho que abrir a porta para ele de qualquer jeito. Eu não preciso estar bem. A pessoa não precisa me ver bem. Não, a pessoa, ela está trabalhando, ela tem que me ver bem para receber. Então, assim, eu acho que esse é o cuidado, né? De cada um com todo mundo. Com todo mundo, né? Exatamente. Mas não, as pessoas às vezes acham, já sou artista, né? Não precisa. E assim, eu penso que a arte, isso que você falou, todo mundo gosta. Por isso que é muito bom a gente ter a oportunidade de mostrar para as pessoas, porque muitas vezes também nunca escutou uma coisa daquela, né? Uma vez, já o ano passado, eu fazendo um outro projeto, um garoto chegou em mim e falou assim, olha, você cantou aqui MPB, quase todas as músicas eu reconheci. Posso tocar aqui para vocês também? Era até um projeto, eu e Maria Eugênia cantando nas escolas. É uma fofa, né? Ela e Chafim são pessoas fantásticas, assim. Uma dupla imbatível. E aí ele, podemos tocar, mas assim, muito legal essa troca, porque ele quis tocar pra gente. E a gente, claro, né? Ele tocou uma música e tudo. Então você vê, porque muitas vezes fala, a pessoa não vai interessar. Não, é uma oportunidade de troca também. Então esses projetos assim que a gente desenvolve, tem essa oportunidade, né? Eu sou uma pessoa que sou muito consciente do papel dessas leis de incentivo à cultura, o papel que elas têm é muito grande para a educação. A cultura, ela tem também essa condição, essa capacidade de trabalhar isso que você falou, né? Assim, a pessoa gostar de algo diferente, se interessar por algo diferente, entender que tem coisas diferentes, construir uma ponte com coisas diferentes, que são relevantes, né? Entender que essa é uma coisa de que cria uma ternura. Eu acho que assim, sabe, a arte ela também ela pode ser instigante,
ela deve fazer esse papel, colocar a pessoa para pensar, trazer, cutucar, né? Mas ela também diz, olha, experimenta, né? Eu acho que ela faz essa provocação, né? Eu acho que essa provocação que a arte tem condições de fazer, ela é fundamental, né? Experimenta isso aqui, vamos lá ver o que vai dar, vem aqui, né? Então, essa provocação é uma que eu acho importantíssimo que isso aconteça sempre. Quando a gente viaja, vai para o interior, onde tem chegam muitos shows, mas não com a grande maioria não tem essa cara que a nossa tem, dessa proximidade, não são nomes, né, que estão grandes nomes aí na mídia. Essa provocação acontece, esse é o grande barato. Eu acho que assim, aquela, você diz, nossa, eu cheguei onde a gente deve chegar. Provoquei que pessoas a escutarem algo de diferente, a querer experimentar isso. É igual o show do Ney Matogrosso, né? Sim. É extremamente provocante, né? Ele instiga todo mundo o tempo todo. Eu assisti o show, o último que teve aqui, e foi maravilhoso, assim. Acho que é aquele bloco na rua. Eu lembro que eu tava num lugar que eu falei assim, se ele cair eu seguro, né? Porque tão próximo que eu tava. É a melhor coisa. Mas né? assim, muito, muito diferente o show que eu já tinha visto, porque parecia que tava mais próximo das pessoas, né? E ele dança muito, e o figurino é maravilhoso, aquela coisa toda, eu acho que é o todo. Exatamente, é um discurso estético que Marisa Monte tem, que Maria Bethânia tem, né? Que a gente aqui tem pessoas que têm um discurso estético muito forte, o pessoal do rock tem um discurso estético muito forte. Eu acho que aqui nessa cena, porque tem a MPB, tem o rock, eu transito muito. Essas pessoas que eu gravei, algumas são da cena do rock, né? A Bruna Mendes por exemplo, grande compositora, eu falo muito nela também, Bruna Mendes, a Bebel Roriz, o Adriel Vinícius, que atualmente está em São Paulo, o Henrique, que já é da minha geração, Gilberto Correia, o Walter Mustafé. Então, assim, eu tenho uma alegria, assim, quando eu posso trabalhar a música desses compositores, porque eu também eles me permitem que eu dê a minha cara. Vocês estão vendo que é bom, porque a gente pode fazer uma lista de pessoas pra gente trazer com aval da Cláudia. Olha, escutem, o Cleober tem um trabalho com o mundo humano, acho muito. Olha, Carne Doce, que vocês devem conhecer, Carne Doce é conhecido no Brasil, né? E já os meninos vão para fora, mas a Salma e o Mac, que são da Carne Doce, tem um trabalho autoral mais intimista, maravilhoso, que vale a pena. Também, eu não quero assim ser nem injusta com outros, que assim, a Brunet, que está aí também, sabe? A Ingrid Lobo, que é uma grande guitarrista, a Ingrid Lobo é maravilhosa também. Tem essa cena jovem, assim, que eu tive, o Adriel, que é muito bom você estar conhecendo. Muita gente boa, que vale a pena a gente escutar daqui. Sabe? Esses dias eu estava falando, gente, a gente tem uma playlist assim, de a gente jogar e falar, pessoal de Goiânia, pessoal de Goiás, aí e já selecionando, porque tem muita gente Vamos boa. começar a fazer uma playlist no Spotify do pessoal de Goiânia. Exatamente, porque vale a pena, tem muita gente boa. Cláudia, nosso tempo é pouco. Nosso tempo é pouco, senão a gente ficava aqui conversando um tempão. Mas foi muito bom tê-la aqui. Agradeço, bom demais nosso bate-papo, viu? Sempre que tiver alguma novidade, pode mandar aqui pra gente. Sim. A gente divulga, faz questão de divulgar. Gente, falar em divulgar, eu tenho um amigo que mora próximo daquele Sesc que tem ali no centro. E ele me falou que tem uma agenda recheadíssima lá e que a gente não fica sabendo, né? Então, isso também é divulgação. Tá, Sesc? Vamos divulgar os artistas que estão lá, manda para as pessoas, manda para a imprensa. Né? Não adianta só colocar gente cantando, gente fazendo peça, tocando lá e as pessoas não ficarem sabendo, né? Então eu fiquei, quando ele me falou que ele vai quase toda semana, eu falei, eu não acredito. O Sesc lá do centro a gente até brincava que assim, é o nosso, como é que é? O Ministério da Cultura nosso aqui, faz acontecer tanta coisa, é realmente bem atuante. Tanto para cinema,
para teatro, circo, música. Pois é, gente, isso precisa ser melhor divulgado. Não tô falando nem que não divulga, não. Eu gravei Débora de Sá, que vocês têm que escutar, gente. Vou pegar uma lista com eu preciso falar, porque são pessoas que estão aqui, tem um trabalho muito importante, que assim, vale a pena a gente começar. E Goiânia não é só sertanejo, tá? Exatamente. Não é só o povo de fora que acha isso, não. O povo de dentro também acha. Que é só Mas sertanejo. tem gente que fala, nossa, não sabia que tinha esse tipo de trabalho aqui. Porque como o sertanejo é muito bem divulgado, né? As pessoas às vezes passam, será que sertanejo também? Né? Então é isso. E sertanejo não é que é. Não tô falando também que é ruim, não. Eu tô falando que é porque é sempre, igual a Cláudia tá falando, sempre mais divulgado. E a gente acaba não ouvindo as outras coisas. E tem muita gente boa em Goiânia, tem muita gente boa no cenário, na noite goiana, fazendo um trabalho muito legal. Tá? Cláudia, obrigado. Eu que agradeço. Obrigada demais. Gostei demais de ter a Cláudia aqui, quero trazê-la novamente. Vou trazer outras pessoas também, a gente falou aqui da Maria Eugênia e do Chafim, quero trazê-los aqui também já tem um tempo. Maria Eugênia eu conheço há muitos anos, Maria Eugênia sabe tanto que eu gosto dela. E assim, quero e sempre gosto de trazer cultura para vocês. Outras informações e cultura sempre nesse meio todo, permeando tudo ali. Né? Porque precisa. A arte precisa ser divulgada. Gente, muito obrigado. Aguardo vocês no próximo programa.